Era a madrugada do dia 1º de setembro de 2020. Os pubs da cidade tinham acabado de reabrir após meses de lockdown. E Lorraine havia passado o dia se divertindo com amigos, bebendo e celebrando o reencontro depois de tanto tempo separados. Por volta de 1h30 da manhã, com o bar prestes a fechar, ela se despediu dos amigos e decidiu voltar sozinha para casa. Uma caminhada de menos de 3 quilômetros até a casa do pai. Uma caminhada que ela nunca terminaria. Lorraine era uma mulher de espírito leve, carinhosa, que sempre deixava boas impressões por onde passava. Natural de Devon, no Reino Unido, ela havia se mudado para a Escócia em 2020 para viver com o noivo, tentando encontrar estabilidade emocional durante o confinamento da pandemia. Mas a saudade da família e dos amigos foi mais forte. Depois de um período difícil, ela decidiu voltar para Exeter em agosto daquele ano, com o desejo de recomeçar. Estava animada para retomar os laços, reconectar com as pessoas e reconstruir a rotina. Por isso, marcou de encontrar os amigos no pub naquela noite. A primeira em muito tempo. Eles passaram horas rindo, bebendo, relembrando histórias e falando da vida. Quando chegou a hora de ir embora, Lorraine havia combinado de dormir na casa de uma amiga, mas elas se desencontraram perto do fim da noite. Um outro amigo, preocupado, ainda ofereceu um táxi, mas Lorraine recusou. Disse que estava tudo bem, que preferia caminhar até a casa do pai, no bairro de Beacon Heath. O que ninguém sabia era que no momento em que ela deu tchau, alguém já a seguia pelas ruas. As câmeras de segurança espalhadas pelo centro de Exeter registraram tudo. Lorraine aparece andando sozinha, visivelmente embriagada. Atrás dela, a poucos metros, um homem caminhava na mesma direção. Ele a seguiu por mais de 1 quilômetro e, em determinado momento, ela parece notar a presença dele. Eles trocam palavras e logo começam a caminhar juntos. O homem coloca o braço ao redor dos ombros dela, como se fossem amigos de longa data. Em seguida, desaparecem por uma rua lateral. Depois disso, Lorraine nunca mais foi vista. Nos dias seguintes, amigos e familiares ainda trocaram mensagens com o número dela. Mas havia algo estranho. As respostas eram frias, secas, fora do habitual. Quando tentavam ligar, ela não atendia. Até que, de forma inesperada, Lorraine mandou uma mensagem dizendo que havia se mudado para Plymouth. Algo que ninguém sabia que ela pretendia fazer. A mudança de localização no Facebook deixou todos ainda mais desconfiados. Seu pai foi até o apartamento onde ela deveria estar. E quando chegou lá, encontrou todas as medicações dela, intactas. Lorraine era diabética tipo 1, dependente de insulina. Ela jamais sairia sem o remédio. Isso foi a gota d'água. Em 3 de setembro, ele foi à polícia e registrou o desaparecimento. A investigação começou com os últimos passos conhecidos de Lorraine. A polícia revisou as imagens das câmeras do centro de Exeter e conseguiu rastrear o trajeto dela até um ponto em que ela entra em uma rua ao lado de uma loja de kebab, acompanhada do homem desconhecido. Ele havia saído de um apartamento acima da loja, e era lá que a verdade começaria a vir à tona. O homem foi identificado como Christopher Myers, mas esse não era seu nome verdadeiro. Após ser confrontado pelas autoridades, ele revelou sua identidade. Azam Mangori, um imigrante ilegal iraquiano de 22 anos. Inicialmente, ele negou ter tido qualquer contato com Lorraine. Só que os investigadores encontraram, atrás do prédio, sacos de lixo contendo partes humanas. Braços, pernas, um rastro de horror. Era Lorraine. A cena era digna de um filme de terror. O quarto dele ainda tinha pertences dela. Celular, roupas, cartão bancário, carteira de motorista, além de seu chip de celular entupido no ralo da pia. Quando pressionado, Azam tentou uma versão confusa e cheia de buracos. Disse que conheceu Lorraine na rua, que os dois conversaram e decidiram ir até seu apartamento. Alegou que tiveram relações sexuais em um beco e que depois, já no apartamento, beberam mais. Fumaram uma substância preta que ela carregava. Algo que ele disse não reconhecer. Ele contou que ficou tonto e desmaiou. Quando acordou, segundo ele, Lorraine estava caída no chão, sem respirar. Foi aí que ele alegou ter começado a alucinar, dizendo que viu aranhas saindo da boca dela
e que, desesperado, colocou uma camiseta na boca da vítima para impedir que as aranhas saíssem. Ele disse que apagou novamente e que só ao acordar percebeu que ela realmente estava morta. A versão de Azam, no entanto, não se sustentava. O laudo toxicológico mostrou que não havia drogas no organismo de Lorraine, e as imagens de Azam depois do crime não condiziam com um homem em choque ou em surto. Muito pelo contrário, ele apareceu fumando narguilé calmamente, ouvindo música, como se nada tivesse acontecido. Seu comportamento era frio, metódico. Foi visto comprando fitas adesivas, sacos de lixo, uma mala grande e até um purificador de ar. Estava preparado para esconder o crime. O que mais chocou a polícia foi a descoberta no celular de Azam. Dias antes do crime, ele havia feito buscas por vídeos de amputações e pesquisado como enterrar um corpo manualmente. Ele ainda cortou uma tatuagem das costas de Lorraine, numa tentativa de dificultar sua identificação. Azam se dizia confuso, mas tudo indicava que ele havia planejado tudo. Ele ainda tentou justificar a gravação de um vídeo em que aparece com Lorraine num beco dizendo que foi para se proteger de acusações. Mas o que ficou claro para o júri foi que ele a viu vulnerável. Escolheu seguir, seduzir e depois matar. Mesmo com todas as provas, Azam se declarou inocente da acusação de homicídio, embora tenha admitido que desmembrou e tentou ocultar o corpo. No tribunal, a promotoria mostrou Azam como um assassino frio que agiu por fantasia. Ele tentou contratar acompanhantes naquela noite e, ao cruzar com Lorraine, viu uma vítima em potencial. Ela estava embriagada, andando sozinha, completamente indefesa. O júri não teve dúvidas. Azam Mangori foi condenado por assassinato e sentenciado à prisão perpétua com um mínimo de 20 anos antes de poder solicitar liberdade condicional. Durante a sentença, o juiz descreveu Lorraine como uma jovem brilhante, cheia de vida, que teve a existência brutalmente interrompida por alguém cruel e manipulador. Nos vídeos que registraram os últimos momentos de Lorraine, é impossível não sentir um arrepio. Ali está uma mulher voltando para casa, acreditando que sua noite apenas estava chegando ao fim. Mas atrás dela, sorrateiramente, caminhava seu destino. Essa nas filmagens é Libby German e Abby Williams, duas adolescentes de 14 e 13 anos, caminhando tranquilamente por uma trilha histórica em Delphi, Indiana. Elas não sabiam, mas algo terrível estava prestes a acontecer com elas. Era 13 de fevereiro de 2017. Um dia comum e tranquilo que marcou uma folga escolar. Libby e Abby eram melhores amigas inseparáveis. Resolveram aproveitar o clima ameno para explorar a Monon High Bridge, uma antiga ponte ferroviária que corta o Deer Creek, cercada por uma mata densa. A irmã de Libby as deixou ali por volta das 13h50, com a promessa de buscá-las mais tarde. A trilha era frequentada, o lugar parecia seguro, mas aquele seria o último momento de paz na vida das meninas. Libby registrou uma das últimas imagens da amiga viva. Uma foto de Abby caminhando sobre os trilhos da ponte foi postada em seu Snapchat. O que ninguém sabia é que ela também gravaria outra coisa, algo que seria fundamental para o caso. Cerca de 20 minutos após chegarem à trilha, as duas foram abordadas por um homem. Libby, corajosa e rápida, iniciou uma gravação com o celular, registrando um trecho de vídeo em que o suspeito aparece vindo na direção delas. See, this is the path that we go down. There's no path going there, so we have to go down here. Hi. É possível ver um homem de jaqueta azul escura, calça jeans, boné e as mãos nos bolsos. Em seguida, ele fala com voz firme e autoritária. Down the hill, desçam a colina.
Essa gravação, curta e inquietante, se tornaria uma peça central na investigação e viralizaria em toda a internet. Quando não retornaram ao ponto combinado às 15h15, as famílias se preocuparam. Por volta das 17h30, a polícia foi acionada. Buscas começaram ainda naquela noite, mas sem sucesso. No dia seguinte, 14 de fevereiro, irônico e trágico por ser o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, os corpos de Libby e Abby foram encontrados por voluntários cerca de 800 metros abaixo da ponte, em uma área de difícil acesso. A cena era chocante. As duas tinham sido brutalmente assassinadas, com ferimentos profundos no pescoço, e um projétil calibre .40, não deflagrado, foi encontrado entre elas. A partir daí, o caso se tornaria um dos mais perturbadores e misteriosos da história recente americana. A comunidade de Delphi ficou em choque. O caso atraiu a atenção nacional, especialmente depois que as autoridades divulgaram trechos do vídeo e do áudio gravado por Libby. A imagem do chamado Bridge Guy, como ficou conhecido o homem da ponte, foi espalhada por todo o país. 2 retratos falados foram divulgados em anos diferentes. O primeiro, mais velho e robusto. O segundo, mais jovem, o que aumentou ainda mais a confusão sobre quem poderia ser. Foram mais de 40 mil dicas recebidas, centenas de pessoas interrogadas, mas nenhum avanço concreto durante anos. O caso parecia ter esfriado, até que uma nova pista acendeu a esperança. Em 2022, uma dica esquecida chamou a atenção da polícia. E foi essa linha negligenciada que levou os investigadores até Richard Matthew Allen, um farmacêutico de 50 anos, morador da própria cidade de Delphi. Allen não era desconhecido. Ele já havia sido entrevistado em 2017, poucos dias após o crime, quando relatou ter estado na trilha naquele mesmo dia, entre 13 e 15 horas e 30 minutos. Mas na época, isso não chamou a atenção. Em outubro de 2022, ele foi preso e acusado formalmente pelos assassinatos de Libby e Abby. Durante o processo, detalhes assustadores vieram à tona. A bala calibre .40 encontrada entre os corpos tinha marcas compatíveis com a pistola Sig Sauer de Allen, mesmo sem ter sido disparada. Especialistas afirmaram que era uma correspondência identificável. Além disso, foram analisadas mais de 700 ligações feitas por Allen da prisão, comparando sua voz com o áudio gravado por Libby. A conclusão foi clara. Era a mesma voz que disse "Down the Hill", e não parava por aí. Allen teria confessado os crimes em diversas ligações e conversas. Em uma chamada gravada, ele disse: eu fiz isso, não posso explicar por quê." Em outra, contou que se sentia possuído. A defesa tentou alegar insanidade e chegou a sugerir que os assassinatos foram obra de um culto satânico que seguiria a mitologia nórdica de Odin. Essa teoria não convenceu ninguém. As evidências eram sólidas. Allen foi julgado e, em novembro de 2024, condenado por 2 homicídios e sequestro. Em dezembro do mesmo ano, foi sentenciado a 130 anos de prisão. A juíza Frances Gould declarou que esse foi um dos crimes mais brutais e perturbadores que já julgou. O mais devastador é pensar que Libby, mesmo com apenas 14 anos, teve presença de espírito para gravar seu próprio assassino. Sua coragem, naquele momento de puro terror, permitiu que o rosto e a voz do homem que as matou ficassem eternizados em uma evidência poderosa. O vídeo de Libby se tornou símbolo de resistência, de força e de esperança para muitas outras famílias. A comunidade de Delphi ainda lida com o luto. A ponte, antes um lugar de passeio, hoje é um memorial. O caso marcou não só a cidade, mas o país inteiro. Libby e Abby foram vítimas da crueldade, mas também protagonistas de uma investigação que só foi possível graças à bravura de uma delas em seus últimos momentos. Em fevereiro de 2018, um homem chamado Greg Harris publicou um vídeo em que aparece filmando a si mesmo com uma GoPro enquanto anda de quadriciclo por uma trilha desconhecida. Nos primeiros segundos da filmagem, tudo parecia normal, como se espera de um vídeo desse tipo. Porém, em um piscar de olhos,
Algo extremamente perturbador interrompeu o passeio de quadriciclo de Greg. Se você não percebeu, alguém havia colocado um fio de metal entre duas árvores, que se prendeu ao capacete de Greg, forçando-o a parar. É assustador imaginar que, se ele não tivesse sido tão sortudo, poderia ter sido decapitado pelo fio. Felizmente, como mencionado na descrição do vídeo, a velocidade dele e o impacto do fio no capacete, e não no pescoço, fizeram com que o fio se quebrasse quando ele passou por ele. É chocante pensar que alguém seria capaz de armar uma armadilha tão mortal no meio de uma trilha. Mas, infelizmente, esse tipo de comportamento não é raro. Na comunidade de bicicletas e quadriciclos, esses fios às vezes são colocados por pessoas tentando proteger suas propriedades ou por psicopatas irritados com o barulho e que decidem resolver o problema com violência. Outros podem ser apenas pessoas confusas que querem causar mal aos outros sem motivo. Neste caso, não há como saber quem foi o responsável por montar a armadilha. Mas este é um daqueles vídeos em que, se o fio estivesse colocado apenas um pouco mais baixo, o acidente poderia ter sido fatal. Felizmente, Greg conseguiu sair com apenas ferimentos leves e usou seu vídeo para alertar outros sobre esse tipo de armadilha, especialmente ao passar por áreas com árvores.